Meu nome é Tawane Verdão Rangel, sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, por onde também sou mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Hoje apresentarei para vocês o trabalho intitulado Segurança Alimentar e Nutricional em Perspectiva, uma análise sobre o reconhecimento do direito à alimentação no ordenamento nacional brasileiro. Antes de adentrar no ponto central dessa apresentação, é necessário colocar em destaque uma fala de Josué de Castro no seu livro Geografia da Fome, quando ele destaca que nenhuma calamidade pode desagregar a personalidade humana tão profundamente e no sentido tão nocivo quanto a fome, quando atinge os limites da verdadeira inanição. Excitados pela imperiosa necessidade de se alimentar, os instintos primários são despertados. E o homem, como qualquer outro animal faminto, demonstra uma conduta mental que pode parecer das mais desconcertantes. Josué de Castro, nesta passagem, coloca em destaque a fome como elemento de desagregação social, elemento de eliminação da racionalidade, elemento de exteriorização de arquétipos bestiais e primitivos, em prol da manutenção da sobrevivência. Um ser faminto luta, busca incessantemente pelo alimento para satisfazer sua necessidade primária. É a partir deste cenário que nós discutiremos a questão da segurança alimentar e nutricional, bem como o direito humano à alimentação adequada no ordenamento jurídico brasileiro. Em um aspecto histórico, é importante destacar que os primeiros registros de ações governamentais na área de alimentação e nutrição no cenário brasileiro datam de 1930. Durante a década de 1950 e 1960, apesar da influência internacional envolvendo a questão alimentar como capacidade produtiva dos países, primordialmente devido ao cenário de Segunda Guerra Mundial, essa política brasileira pouco incluiu tal debate em sua agenda. Tendo como ano ou marco histórico mais importante, 1952, com a elaboração do primeiro Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, denominado Conjuntura Alimentar e Problemas de Nutrição no Brasil, compreendendo inquéritos nutricionais, expansão de merenda escolar, assistência alimentar a adolescentes, programas regionais, enriquecimento de alimentos básicos e apoio à indústria de alimentos. Esse primeiro plano, de maneira bem clara, estabelecia propostas que visavam abastecer e distribuir alimentação àqueles que não tinham acesso a ela. Durante o período de 1972 a 1974, a fome passa a ser considerada como questão de política nacional, culminando inclusive com a criação do INAM, o Instituto Nacional de Alimentos e Nutrição, órgão vinculado diretamente ao Ministério da Saúde e responsável pela implantação de diversas ações para o combate à fome, a exemplo do primeiro e do segundo PRONAM, Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Na década de 80, a questão da fome sofre uma reformulação, passando a andar vinculada, atrelada à locução segurança alimentar. Essa reformulação se dá a partir de um binômio técnico-político. No que concerne ao aspecto técnico, decorre da elaboração do documento da segurança alimentar, uma proposta de política de combate à fome para a Secretaria do Planejamento, do então Ministério da Agricultura. Já no que se refere ao aspecto político, podemos pontuar o ano de 1986, durante o governo de José Sarney, quando se dá a realização da primeira Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição. Essa primeira conferência nada mais foi do que um desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde. No ano de 1991, a temática da fome ganha ainda mais contorno político, devido principalmente à instituição da Comissão Parlamentar de Inquérito da Fome no Congresso Nacional. 1993
representa ano marcante na evolução da temática, sobretudo em razão da aceitação da proposta da política de segurança alimentar pelo governo Itamar Franco, que se dá por meio de 3 decisões importantes: elaboração do mapa da fome pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, responsável pela mensuração do número de pessoas sem renda para adquirir alimentos no Brasil. A segunda medida foi a apresentação de um plano de combate à fome e à miséria. E a terceira, a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, constituído por 8 ministros e 21 conselheiros de sociedade civil. É importante falar que o CONSEA foi criado em 93 e teve uma vida muito efêmera, pois foi extinto em 1995. No ano de 1994, a temática da fome e do direito à alimentação ganha contornos internacionais em razão da realização da Cúpula de Roma, quando se dá o reconhecimento da alimentação como direito humano. O Brasil, inclusive, se torna signatário dessa declaração. Logo, deveria internalizar a política de direito humano à alimentação e, por extensão, estabelecer políticas de combate à fome. Em 95, há um retrocesso da temática em destaque, sobretudo em razão da extinção do CONSEA pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e a criação do programa Comunidade Solidária. Há um deslocamento claro da discussão da fome e da segurança alimentar para a questão da pobreza. 2003, durante a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, há passos largos em relação à temática, com a criação de um ministério com o objetivo fundamental de combater a fome, o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, o MESA, comandado pelo idealizador do projeto Fome Zero, José Graziano da Silva. Em 2004, houve a necessidade de uma redefinição das políticas sociais, e o Ministério foi transformado numa Secretaria Nacional, passando a compor a pasta do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, no qual foram concentradas ações de assistência social e os programas de transferência de renda. Esse programa passa a sofrer novas transformações, convertendo-se na estratégia Fome Zero, englobando um conjunto diverso de ações executadas pelo MDS e outros ministérios com a finalidade de erradicar a pobreza e a fome no Brasil. No que se refere à seara legislativa, os anos mais significativos para nós são os anos de 2006 e 2010. Em 2006, a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o denominado SISAM, por meio da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei nº 11.346 de 2006. 2010, o direito à alimentação passa a compor a cartela de direitos sociais expressamente previsto no artigo 6º, o que se dá por meio da inclusão da temática através da Emenda Constitucional 64 e que estabeleceu uma nova possibilidade de exigências em referência ao Estado, porquanto, na condição de direito social, reclamam o agir positivo do Estado para assegurar o seu aprimoramento e sua materialização no plano concreto. O que consiste o direito à alimentação adequada? Trata-se de direito inclusivo e que se realiza por meio do acesso de todos os elementos nutritivos que a pessoa reclama para viver uma vida saudável e ativa, tal como os meios para ter acesso. É importante ainda destacar que esse direito à alimentação adequada, ele tem 3 órbitas distintas: a disponibilidade de alimento, a acessibilidade alimentar e o alimento adequado em si. A disponibilidade de alimentos, ela está calcada no binômio obtenção do alimento a partir dos recursos naturais, ou seja, minimização ou exclusão, na medida do possível, de alimentos transgênicos, industrializados ou quaisquer congêneros, e a disponibilidade para aquisição. A acessibilidade alimentar se materializa por meio da obtenção do alimento por meio de acesso econômico e físico, e o alimento adequado apregoa que a oferta deve atender às necessidades nutricionais do indivíduo. É importante ainda destacar
que esse alimento adequado ele está estribado em 3 dimensões. Uma dimensão qualitativa, uma dimensão quantitativa e uma dimensão cultural. A dimensão qualitativa estabelece que o alimento deve ser seguro para o consumo, bem como livre das substâncias nocivas. Logo se vê que a dimensão qualitativa ela afasta do ideário de direito à alimentação quaisquer alimentos transgênicos. O que se dá, inclusive, um combate acirrado entre o direito à alimentação adequada e o uso indevido do alimento transgênico como alimento a ser utilizado em políticas públicas. A dimensão quantitativa estabelece que a oferta em quantidade deve ser satisfatória para a população. E a dimensão cultural, muito sensível, diga-se de passagem, sobretudo num país multifacetado e heterogêneo como o Brasil, estabelece que a alimentação não deve ser impositiva, mas sim culturalmente aceitável para a população que dela se utilizará, bem como deve observar as peculiaridades da formação dessa população. Nós temos que reconhecer que o Brasil teve passos largos em evolução da questão da fome. De 1990 a 1992, o Brasil apresentava, segundo a FAO, um contingente de 22,6 milhões de pessoas que passavam fome. Em 2002, o Brasil apresenta um contingente de 19,9 milhões. E a partir de 2005, o Brasil apresenta um número inferior a 5% de sua população. Logo, a FAO não produziu estatísticas sobre isso. Contudo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estabeleceu no ano de 2015 que o Brasil ainda apresenta 3,4 milhões de pessoas subalimentadas. E aqui é interessante trazer a fala da ministra Tereza Campelo, ministra à época da pasta do MDS. O Brasil saiu da mapa da fome. Temos a primeira geração de crianças alimentadas que estão na escola e vão repetir a trajetória, repetir a trajetória de seus pais. E nos deparamos com o Brasil vivendo problemas de saúde típicos de países desenvolvidos, como obesidade. Ora, o direito à alimentação nessa perspectiva, meus caros, não deve ser entendido como uma benesse. Ou então que é melhor ter índices de países desenvolvidos com elevados números de obesidade do que famintos. Ao contrário, o direito à alimentação estabelece que a população deve ter acesso a uma alimentação adequada, que o tire da margem de famintos, sobretudo assegurando o pleno desenvolvimento desses indivíduos, mas também que não os lance na fossa comum da obesidade. O direito humano à alimentação exige uma atuação ativa, positiva do Estado, implementação de políticas inclusivas, implementação de estruturas que sejam coerentes e condizentes com o cenário heterogêneo que nós vivemos. Direito à alimentação não é benesse, é mínimo existencial. Está vinculado diretamente à dignidade da pessoa humana. Assegurar a alimentação é assegurar concretização do direito à alimentação, assegurar o exercício pleno da dignidade pelos indivíduos. Bem, a minha comunicação era basicamente essa. Coloco-me à disposição para contatos, esclarecimentos de dúvidas e agradeço a oportunidade. Muito obrigado.